Então, vamos lá. Então, pessoal, como eu tinha falado, a gente vai fazer ter uma conversa um pouco mais curta hoje. Bom, lembra que na aula passada a gente definiu que era curvatura. A gente começou definindo curvatura por uma curva regular, parametrizada pelo comprimento de arco, tá? É dado por essa expressão aqui. Né, que lembra que a gente falou do vetor tangente vetor normal, né, que é a base de Frenet, e derivando esses vetores a gente achou uma expressão para a curvatura, dada por isso aqui, equação 1.7 aqui, ó. Ok? E a gente comentou isso aqui, que uma curva tem curvatura zero se ela é uma reta, o traço dela está contido numa reta. Isso aqui a gente citou que são as equações de Frenet da curva. E são essas equações aqui, pessoal, que a gente vai chamar de equações fundamentais da curva. Então, o teorema, mudando um pouco a ordem, o teorema fundamental das curvas planas diz o seguinte, que nessas condições aqui você consegue, dado um ponto e um vetor, e uma curvatura dada, uma função de classe sem infinito dada, você consegue uma curva passando por aquele ponto e tendo aquele vetor como vetor velocidade, com essa curvatura, tá? A gente vai citar depois. E aqui, primeiro a gente definiu curvatura para curvas parametrizadas pelo comprimento de arco. Só que, tudo bem, a gente já viu que se uma curva é regular, ela sempre pode ser reparametrizada. Mas como eu comentei semana passada, às vezes fazer essa conta da reparametrização é difícil, por vezes impossível, porque a função que aparece não pode ser dada por integral de funções elementares, enfim. Porque na reparametrização aparece o integral de uma função. E às vezes a gente sabe que uma função é integrável, mas você calcular esse integral é um trabalho bastante difícil. Por vezes tem funções que são sim, tem uma expressão simples, mas calcular a integral é bem complicada, né? Por exemplo, então uma função que se você tentar calcular a integral da raiz da tangente, pegar a função f de x igual a raiz quadrada da tangente de x. A integral dessa função simples, a raiz quadrada de uma função conhecida, ela é bem complicada de fazer. Tá? Por exemplo. Então, para nós é interessante definir curvatura para curvas que não estão parametrizadas pelo comprimento de arco. E que é o que diz essa definição 1.71. Você definir a curvatura de uma curva qualquer num ponto T, como sendo a curvatura da reparametrização dela no ponto correspondente. Tá? E aí você tem essa expressão aqui, que a gente fez essa conta semana passada, tá aqui esse monte de risco aqui que a gente fez, sua conta que a gente fez, né? Então, usando isso aqui, pessoal, vamos calcular, usando essa expressão aqui, vamos calcular a curvatura do círculo, primeiro usando a parametrização, e em seguida sem a parametrização. Tá? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui e vamos fazer umas continhas, pessoal. Como eu já disse para vocês, matemática a gente não aprende deitado na rede, a gente aprende fazendo conta. Tá? Então vamos lá. Eu vou considerar aqui. Ops. Vou considerar aqui uma curva alfa, dada por R cosseno T, R seno T. Quem é essa curva aqui? Essa curva aqui, pessoal, é simplesmente isso aqui, ó. É a curva centrada na origem, no centro aqui no 0, 0 e raio R.
ela está parametrizada aqui no sentido anti-horário, tá? Então, primeira coisa, então eu quero calcular a curvatura de alfa, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular quem é o vetor tangente. Quem é que é t? Bom, a gente já sabe que... Aliás, vamos primeiro calcular o alfa de t. Calcular primeiro a derivada de alfa. Quem é que é o alfa' de t? Bom, só que o r aqui, claro, o r é um número real positivo, estritamente positivo. Se você deriva aqui é a derivada de um produto, só que isso aqui é uma constante. Então, fica r, porque fica esse vezes a derivada desse, mais esse vezes a derivada desse. A derivada de uma constante é zero. Então, fica só r. Derivada do cosseno é menos, eu vou colocar aqui, menos seno de t. E aqui vai ficar r, derivada do seno é cosseno de t. Então, esse aqui é o alfa', qualquer ponto. Então, imagina que você tem aqui um ponto, esse aqui é o alfa'. Se você calcular a norma desse vetor aqui, isso aqui é a raiz quadrada desse camarada ao quadrado, que vai dar r ao quadrado seno ao quadrado de t, mais esse camarada aqui ao quadrado, que dá r ao quadrado cosseno quadrado de t. Isso aqui dá, se você coloca da raiz, você coloca o r ao quadrado em evidência, então fica seno ao quadrado de t mais cosseno quadrado de t. Raiz quadrada disso aqui. Bom, isso aqui é 1, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então vai ficar a raiz quadrada de r ao quadrado. Isso aqui, a gente já sabe, raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo do número. Só que como r é positivo, o módulo dele vai ser de próprio. Então isso aqui dá r. Então observe que essa curva aqui ela não é parametrizada pelo comprimento de arco. Tá? Ok? A gente já sabe que para ser parametrizada pelo comprimento de arco, esse camarada aqui tinha que ser 1, né? Então, para reparametrizar essa curva, a gente vai considerar essa curva beta. Eu vou usar o mesmo parâmetro, tá? Eu vou usar outra letra. Então eu vou chamar beta de S como sendo R, cosseno de S sobre R, seno de S sobre R. Isso aqui, pessoal, é uma reparametrização dessa curva, da curva original. Tá? Esse beta, você pode pensar que beta de S é alfa de H de S. Tá? Onde H é a reparametrização. Se você fizer essa conta aqui, se você calcular beta', pessoal, beta' de S, norma desse vetor aqui, isso aqui vai ser 1. Porque qual a diferença aqui? Que quando você derivar esse camarada aqui, vai ficar 1 sobre R. E vai cancelar aqui, tá? Então, vamos calcular a curvatura dessas duas. Então, o que é essa curva aqui? Essa curva aqui é a mesma curva, tem o mesmo traço. Tá? Só que a velocidade com que você percorre essa curva aqui, esse círculo, é diferente. Aqui você percorre com velocidade R, e aqui você percorre com velocidade 1. Aqui continua sendo um círculo de raio R, mas aqui você está percorrendo com velocidade diferente. Tá? Ok? Então, vamos calcular primeiro a curvatura do alfa.
Quem quer a curvatura de alfa? Alguma pergunta, pessoal? Não. Beleza. Então, ó. Bom, então, para calcular a curvatura de alfa, pessoal, como ela não é parametrizada pelo comprimento de arco, a gente vai usar essa formulinha aqui, ó. Ok? Então vai ser o quê? Então, quem é que é a fórmula? É x' de t, y duas linhas de t, tá? Menos x duas linhas de t, y' de t, tudo isso aqui dividido por x' ao quadrado mais y' ao quadrado elevado a 3 meios. Isso aqui a gente fez semana passada essa fórmula, tá? No caso aqui do alfa, o x é r cosseno e o y é r seno. Então, deixa eu apagar logo aqui. Então, a gente só tem que fazer essa conta. No nosso caso, x de t é r cosseno e o y de t é r seno. Ok? Bom, aqui vamos lá. Bom, o x' e o y' já estão aqui, ó. Esse aqui é o x', esse aqui é o y'. Então, x' vai ser menos r seno t. O y duas linhas, pessoal, você derivar isso aqui. Vai dar menos r. Se o y' é r cosseno, a derivada vai ser menos r seno. Então aqui vai ficar menos r seno t menos o aqui vai ficar menos r, porque o x duas linhas é a derivada desse camarada aqui. Então fica menos a derivada de r seno. A derivada de r seno é r cosseno. Então fica menos r cosseno t. E o y' a gente já sabe que é r cosseno t. Tudo isso dividido por r ao quadrado é seno quadrado de t mais r ao quadrado cosseno quadrado de t, tudo isso elevado a 3 meios. Aqui eu já estou fazendo a conta, tá, pessoal? O x', né, menos, elevar ao quadrado, eleva esse camarada ao quadrado, dá esse aqui, eleva esse aqui ao quadrado, dá esse aqui. Ok? Bom, aí aqui ficou simples, né? Aqui fica menos com menos dá mais, r vezes r dá r ao quadrado, aqui fica seno ao quadrado de t, menos com menos dá mais, r ao quadrado, r vezes r, cosseno ao quadrado de t. Aqui, pessoal, se você colocar o r em evidência, r ao quadrado, fica r ao quadrado que multiplica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Então fica r ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Entendido? Então vamos lá. Bom, se você tiver alguma dúvida, pode interromper, tá? Não entendeu alguma passagem, é só interromper.
Aqui de novo, boto o r ao quadrado em evidência. Fica r ao quadrado. Esse quadrado cancela aqui e fica r ao cubo, que dá simplesmente 1 sobre r. Tá? Então, ó, a curvatura desse círculo aqui é 1 sobre r. Só depende do raio. Tá? Aqui. Ok? Beleza? Agora, se você fizer a conta, pessoal, para o beta, para esse camarada aqui, para o beta, vou fazer aqui. Curvatura de beta. Lembra que como o beta é parametrizado pelo comprimento de arco, a gente tem uma expressão mais simples para a curvatura. Essa curvatura vai ser simplesmente o produto interno do vetor, da derivada do vetor tangente. Opa, eu estava usando S, né? Aqui tem um S, tá, pessoal? É T' de S, N de S. Então vamos calcular o vetor T' e o vetor N. Ora, pessoal, o vetor T de S, ele é, se você derivar, agora a gente está com essa curva beta aqui, ó. Se você derivar aqui, fica R vezes a derivada disso aqui. Então fica R vezes a derivada do cosseno é menos seno. Aqui a gente tem que usar a regra da cadeia, tá? Essa derivada aqui, quando você deriva isso aqui, R cosseno de S sobre R, pessoal, derivar essa função aqui, fica R vezes a derivada dessa função aqui. Derivada do cosseno, isso aqui é um igual, tá? Então fica menos seno de S sobre R, só que aqui é uma composição de funções, aqui você usa a regra da cadeia, tá? Então fica vezes 1 sobre R. Aí esse R cancela, fica simplesmente menos seno de S sobre R. Tá? Ok? Até aí? Ok. Beleza. Então vamos lá. Então quem é que vai ser o T? É simplesmente o T. Como beta está parametrizado pelo comprimento de arco, o T vai ser simplesmente o vetor tangente, vai ser simplesmente o beta linha. No nosso caso, ele vai ser menos seno de S sobre R, cosseno de S sobre R. Ok? É só você derivar. É só você achar o beta linha. Tá? Beta linha vai ser o próprio T de S, porque a curva beta está parametrizada pelo comprimento de arco. E quem é que vai ser o vetor N? Ora, pessoal, a gente já viu que para achar o vetor normal, se você tem um vetor, isso a gente viu semana passada, se você tem um vetor V de coordenadas V1, V2, o vetor W de coordenadas menos V2, V1, ele é tal que o produto interno de V por W é zero. Se você trocar a ordem das coordenadas e mudar o sinal da segunda, o que você tem é exatamente um vetor perpendicular. Então basta fazer isso aqui. O que é a primeira, o que é a segunda passa a ser a primeira com o sinal trocado. Como aqui está mais, fica menos cosseno de S sobre R. E o que é primeiro passa a ser segundo, menos seno de S
sobre R. E esse aqui é o vetor normal. Tá? Ok? Bom, aqui, só que na verdade a gente tem que calcular o T', né? Se você calcular o T', a derivada do seno é o cosseno, como tem esse menos, fica menos, aí fica cosseno de S sobre R vezes 1 sobre R. De novo a regra da cadeia, isso aqui é o seno de alguma coisa, onde essa alguma coisa é a função S sobre R. Então o T' vai ficar menos 1 sobre R, cosseno de S sobre R, e derivada do cosseno é menos seno, então fica menos 1 sobre R, seno de S sobre R. E aí basta você agora fazer o produto interno desse por esse. Então, curvatura K, beta de S, é T' de S, N de S. Ora, tá aqui. Então, se você multiplica esse camarada por esse, vai dar menos com menos dá mais. Então fica 1 sobre R, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de S sobre R, menos com menos dá mais 1 sobre R, seno ao quadrado de S sobre R, que dá 1 sobre R. Que é a mesma expressão que a gente tinha achado para a curvatura da curva sem estar parametrizado. Bom, isso era o esperado, né? A gente definiu a curvatura de uma curva não parametrizada como sendo a curvatura da curva parametrizada, nos pontos correspondentes. Ok? Alguma pergunta? Não. Beleza, então vamos lá. A outra coisa que eu tinha falado para vocês era sobre sobre a interpretação geométrica, né, da curvatura. Cadê? Que ele faz aqui. Ó, rapidamente. É porque assim, aqui, pessoal, na versão antiga do livro é um pouco mais. Deixa eu. Deixa o Fabrício estava pedindo para entrar e não estava aparecendo. No livro, pessoal, eles mudaram um pouco, mas o que acontece é o seguinte: essa interpretação geométrica da curvatura, ela tem dois significados. Os autores, o Hilário Valci, dão dois significados. Né? Uma para o sinal e a outra. Para quem mesmo? Não lembro mais. Mas enfim. Ah, deixa eu voltar para a apresentação. Vou só falar rapidamente daquelas funções, tá? Fabrício, foi mal, tudo que eu estava apresentando, não vi que você estava pedindo para entrar. Beleza. Eu ia trazer aqui uns problemas. Tranquilo. Então, só rapidamente dessa função aqui, pessoal. Como eu falei semana passada, ó, primeiro vai dar uma interpretação para o sinal da curvatura. Como a gente viu, pessoal, a curvatura é uma função. E essa função depende das coordenadas. Ela é uma função das coordenadas ou derivadas dessas coordenadas da, da curva que está trabalhando. Tá? Mas o que, é que significa uma curvatura ser positiva? Como ela é uma função, essa função pode ter sinal, pode ser positivo, pode ser negativo, pode mudar de sinal, pode ser qualquer coisa. É uma função. Tá? E o que ele vai dizer aqui, o que eles vão dizer aqui, é que quando a curvatura é positiva, isso significa o seguinte, pessoal, trocando em miúdos, aí ele define essa função aqui, ó, essa função f de s, tá?
Mas o que significa é o seguinte. Ó, imagina que você está aqui com a sua curva. Tá, aqui, tá. Aí você pega esse ponto aqui. Então você tem aqui, deixa eu botar em vermelho, você tem aqui um vetor. Esse aqui é um vetor tangente. E tem um vetor normal, ok? A gente já viu isso. E quando se a curva estiver parametrizada pelo comprimento de arco, o produto interno da derivada desse vetor por esse dá a curvatura. Dizer que a curvatura é positiva, pessoal, vou botar aqui em... Dizer que a curvatura é positiva significa dizer simplesmente que a curvatura está se curvando na mesma direção que o vetor normal aponta. Que eu quero dizer com isso? Ops. Não sei o que aconteceu. Vamos lá. Imagina que você tem, por causa do círculo. O círculo é bom porque ele é simples de entender e funciona bem. Imagina que você tem aqui um círculo. Boa vontade sempre, com os desenhos. Um círculo, pessoal, o vetor tangente está aqui. O vetor normal sempre aponta aqui para o centro, tá? Eles são perpendiculares. O vetor normal sempre aponta para o centro. Então, como o círculo, a gente acabou de ver que um círculo tem curvatura igual a 1 sobre R, isso aqui é positivo, tá? O raio de um círculo é sempre positivo, tá? Não existe círculo de raio negativo, tá? Então, pessoal, significa dizer que o círculo ele se curva para a direção que o vetor normal está apontando. O vetor normal aponta para o centro dele sempre. Então o círculo está sempre se curvando para cá. Ó. É redundante dizer que o círculo se curva sempre, mas é isso. Tá? A gente fez uma conta que eu não vou achar aqui. Acho que não está aqui, não. Vocês lembram que a gente fez uma conta para calcular a curvatura do gráfico, quando é dada por um gráfico? A gente fez essa conta, não fez? Acho que eu apaguei. Acho que fizemos. Eu lembro que a gente fez. Ah, tá aqui. Ó. Então você tem aqui uma função que é dada por um gráfico. Uma curva cujo traço é dada por isso aqui. Ou seja, ele é um gráfico de uma função. Então, ó, usando aquela expressão lá da curvatura, a gente chega nisso aqui, ó. Que a curvatura do gráfico de qualquer função ela depende da derivada segunda do gráfico e da derivada primeira. Tá? E a gente até fez o caso particular da parábola, da função f de t igual a t ao quadrado. E a gente viu ó, que, no caso de uma parábola, essa curvatura que é sempre... Observe o seguinte, ó, no caso da parábola, que é f de t igual a t ao quadrado, a curvatura é sempre positiva, né, porque 2 é positivo. Isso aqui é 1, que é positivo, mais 4t ao quadrado, que é sempre maior ou igual a zero. Então essa coisa aqui todinha é positiva. Então isso quer dizer, pessoal, que a parábola está sempre se curvando para cá. Ó. A curvatura sempre vai estar nessa direção aqui da... Você tem aqui o vetor tangente e aqui o normal. Tangente, normal. Tangente, normal. O normal está sempre apontando para dentro da curva. Tá? E ela está sempre se curvando para cá. Não vai acontecer nunca da parábola fazer uma coisa desse tipo aqui, ó. E se dobrar assim. Isso aqui não acontece. A parábola ela sempre faz isso aqui. Ela continua aqui com a curvatura dela, essa curvatura vai para zero, então, à medida que a parábola que o t cresce, essa curvatura está diminuindo, no limite, quando o t vai para infinito, ela vai a zero, mas ela está sempre se curvando aqui, ok? Tranquilo? Agora, então é isso, o sinal da curvatura
ele vai nos dizer para que lado a curva se curva. Que ele até fala aqui, né, que o sinal que você tem aqui uma curva, aí você tem aqui a reta tangente, você tem aqui a tangente, e a reta suporte dessa tangente aqui, como a gente está no plano, isso aqui determina dois semiplanos, né? Esse semiplano π1 aqui e esse semiplano π2. Tá? O sinal da curvatura vai nos dizer simplesmente que numa vizinhança, aqui tudo é local, tá? Você lembra que tudo é local. Que numa vizinhança desse ponto, o traço da curva está no mesmo semiplano onde está o vetor normal. O vetor normal está aqui, se a curvatura é positiva, o traço da curva, um pedacinho dele vai estar aqui no mesmo semiplano. Claro que se você vem para outro ponto, você muda o tangente, se você retorna outro semiplano, a coisa muda. Ok? Beleza? E a outra interpretação, que ele vai falar aqui de círculo oscilador, que é um conceito que não nos interessa muito, fala aqui de raio de curvatura e tal. Aqui essa conta que eu até falei, né, que essa coisa aqui do círculo oscilador é se ele tá por dentro ou por fora da curva, tá? E a conta era só derivar essa função aqui. Aqui, pessoal, só uma observação. Sempre que a gente tiver, a gente sabe que a norma de se você tem uma coisa, por exemplo, essa função aqui, g de s, ela é alfa de s menos PR, isso aqui é o quadrado, menos R ao quadrado. Esse PR é esse camarada aqui. O R está fixado, é você pegar, se está aqui no ponto, tá aqui a direção normal, você andar R aqui na direção do vetor normal. Está aqui. O alfa de S0, você andar daqui até aqui, esse aqui seria o PR. Vocês estão aqui for R. Tá? Então, observe que isso aqui é uma função que depende de S, o R está fixado. Tá? Como é que a gente deriva isso aqui, pessoal? Que ele faz a conta aqui, ó, calcula a derivada e tal. Para derivar isso aqui, você pode escrever isso aqui, como escrever aqui, como sendo igual a alfa de S menos PR, porque isso aqui é a norma ao quadrado do vetor. A norma ao quadrado do vetor é o vetor interno ele mesmo. Então, esse aqui é alfa de S menos P de R menos R ao quadrado. Isso aqui, pessoal, produto escalar, isso aqui é um produto. Isso aqui, derivar isso aqui, calcular o G' de S, é calcular a derivada de um produto. E observe que esse produto aqui são dois fatores iguais. Então fica esse vezes a derivada desse, mais esse vezes a derivada desse. Só como eles são iguais, então fica duas vezes a derivada desse vezes esse. Só que esse vezes aqui é no sentido de ter produto escalar. A derivada desse aqui com relação a S é alfa' de S vezes esse aqui. Menos PR. Esse R aqui está parado, não é constante, não depende de S. Então a derivada é só isso aqui. E a derivada segunda, o G duas linhas de S, mesma coisa. 2, esse 2 é constante, não tem... Esse 2 é constante, não influi na integral, fica duas vezes derivada de um produto. Derivada desse vezes esse, mais esse vezes a derivada desse. Então fica duas vezes que multiplica. Derivada desse é alfa duas linhas de S, vezes esse, P de R,
mais esse, desculpe, ops, aqui, esse, que é alfa linha, de S, vezes a derivada desse, que dá alfa linha de S. E aqui você pode reescrever isso aqui como sendo duas vezes alfa dual linha de S, alfa de S menos T de R, mais a norma de alfa linha ao quadrado. Tá? Que é essa conta aqui. Aí você usa aqui esse termo aqui, você tem essa expressão, você obtém isso aqui. Tá? Ok? Então essa derivada, aí você substitui, você tem as relações, né, do alfa linha com alfa, norma desse camarada aqui, enfim, substituir vai dar isso aqui. Eu até comentei, né, que tem um erro aqui, que aqui é duas vezes, tá? Na verdade, essa norma aqui é 1, tá? Como a curva é parametrizada pelo comprimento de arco, essa norma aqui é 1, e isso aqui dá menos a curvatura, tá? No ponto S0. Aqui quando você calcula no S vezes o R, tá? Vocês veem isso aí. Essa função, esse negócio do círculo oscilador, que é essa noção que ele introduz aqui, é só para dizer se a curva está por dentro ou por fora do círculo, ok? Tem muito mais o que fazer. Certo? Então é isso. Bom, o que eu queria falar era basicamente isso, só fazer um comentário aqui sobre, bom, curvas no plano complexo a gente não vai tratar. Aqui, o teorema fundamental das curvas planas. Eu vou só comentar o enunciado, tá, pessoal? Então, cadê o enunciado? O teorema diz o seguinte: se você tem uma função K de classe C2, ela tem que ter pelo menos essa classe, a gente já viu, porque como a curvatura é a derivada segunda, lembra que na expressão da curvatura aparecia x duas linhas, x linha, y duas linhas, menos x duas linhas, y linha, dividido, x linha ao quadrado, mais y linha quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Então, observe que a curvatura, ela depende da derivada segunda, da derivada primeira e da derivada segunda das coordenadas da curva alfa, tá? Então, ela tem que ter classe pelo menos C2, que é para você poder derivar duas vezes, tá? A curva alfa. Então, o teorema diz o seguinte: se você tem uma curva K, uma função K de classe C2, então, dados aqui, I é um intervalo de definição da curva. Então, se você fixa um cara nesse intervalo I, vai chamar de S0, fixa um ponto do plano e um vetor do plano. Com a única coisa que vai pedir do vetor é que ele tenha norma, ele tenha comprimento 1. Então, vai existir uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, alfa, definida também no intervalo I, mesmo intervalo de definição da função. Essa curva alfa também de classe C2, de tal forma que a curvatura dessa curva alfa é dada exatamente por essa função K. Além disso, a curva alfa em S0 passa nesse ponto P0 e tem velocidade V0 no ponto S0. Ou seja, o que esse teorema está dizendo é o seguinte, e ele inclusive diz quem são as expressões coordenadas de alfa. Tá? Ok?
Uma demonstração é basicamente usar um resultado de EDO. Para nós, o que importa é saber enunciado, saber que existe. O teorema está me dizendo o seguinte, pessoal. Então você está aqui com um plano R2, bonitinho. Aí você tem aqui um ponto aqui de coordenadas. Bom, ele não botou as coordenadas aqui. Mas você tem esse ponto aqui. Tem aqui um ponto P0. E você tem aqui um vetor V0. De tal forma que a norma de V0 seja 1. Então o que o teorema está dizendo é o seguinte. Se você tem uma função K definida num certo intervalo I em R, K de classe C2, então existe uma curva alfa de I, mesmo intervalo, R2, de tal forma que a curva alfa passa por esse ponto P e tem velocidade V0 nesse ponto P. Alfa de S0 é o P0, alfa' de S0 é o V0, e a curvatura de alfa é exatamente a função K. Ou seja, pessoal, o que o resultado está dizendo é que eu posso fazer o que a gente chama de prescrever a curvatura de uma curva. Você me dá uma função K, de classe C2, definida num certo intervalo. Você me dá essa função, um ponto e um vetor unitário. Então, eu encontro uma função, encontro uma curva alfa, com essas coordenadas aqui, ó, que tem essa propriedade. Passa por esse ponto, passa pelo ponto P0, com essa velocidade e com essa curvatura aqui. Ou seja, é tudo que é de bom. É o melhor que você pode esperar em termos de curva para você prescrever. Como eu já falei antes, semana passada, prescrever curvatura é um problema... Bom, no caso de curvas, ele está totalmente resolvido aqui, tá? Ok? Ele está totalmente resolvido. No caso de superfícies, ou de superfícies em dimensão 2, ou dimensão mais alta, a coisa já muda de figura, tá? Porque você tem outras condições, você tem outras condições que aparecem. Então, o problema de prescrição de curvatura, o problema é que, dependendo do contexto que você quer trabalhar, ele pode ter solução ou não ter, ou ter mais de uma solução, enfim. Ele é um problema bem vasto, certo? Bem... como diria o professor que eu tive, ainda tem gente... essa coisa de prescrição de curvatura ainda dá o leite dormindo de muita gente, né? Tem muita gente fazendo pesquisa nisso, tá? Muito mesmo. Assim, o teorema fundamental de curvas planas é isso, é você saber que existe, dado uma função, você consegue uma curva com aquela curvatura, tá? Então, assim, se você quiser testar isso aí, ali você tem uma fórmula explícita para as expressões. Então, por exemplo, imagine que você quer, sei lá, eu quero uma curva que tenha a tangente como curvatura. Bom, tá lá, o teorema diz como é que você acha. Você vai ter que integrar a tangente, depois integrar de novo, então, mas tá lá. O teorema lhe dá a receita. Se você consegue, qual vai ser o problema? Você calcular a integral. Tem funções que são integráveis, mas calcular a integral é muito difícil. Tá? Integrar, pessoal, é um problema muito difícil. Quem fez cálculo comigo, sempre comento isso. Derivar, até que vá, até que a gente sabe. Integrar, a gente não sabe quase nada de integração, que é difícil. Sim, explicitar integrais. Certo? Ok? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Enquanto não. Beleza. Bom, pessoal, para a gente encerrar, só dar um, dar um toque para vocês, assim, eu tô
Eu vou interromper a gravação, tá?